Bem-vindos a mais um podcast no Seu Melhor e hoje vamos falar sobre cidades no seu melhor com Pedro Campos Costa, que está connosco para falar sobre este tema, que é uma conversa que nós temos muitas vezes, mas hoje vais falar sobre este tema neste contexto de as cidades no seu melhor. Pedro tem um background muito interessante, é arquiteto, mas também é artista, também é galerista, também é autor de várias publicações, já fez carreira de ator. Portanto, Pedro, o que é que te traz ao tema das cidades, no seu melhor, neste caso para hoje, mas o que é que te traz ao tema da cidade, ao tema da arquitetura? Qual foi o teu percurso pessoal? O percurso pessoal... Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite e por fazermos esta experiência de pormos público as nossas conversas, que de facto fazemos muitas conversas e debatemos muito sobre vários temas e é interessante fazê-lo público. Não sei se te dá muito interesse, mas vamos ver se as pessoas acharão interessante ou não. Sempre a possibilidade de desligar. Exato. As pessoas podem sempre desligar e ser aborrecidos. Não, mas como é que eu cheguei aqui? Eu acho que um pouco como toda a gente, com muita tentativa e muito erro, muita tentativa, muito erro. Não há um percurso heroico. Faz-me muita confusão aquelas pessoas dizem eu sabia desde pequenino, queria ser arquiteto e tal. Fazem assim uma espécie de percurso linear. Comigo não aconteceu nada disso. Fiz muitas coisas, como tu disseste. Fiz o curso de arquitetura no Porto, fiz o curso de teatro no Porto, fiz um período de ator profissional no Seva Troupe, um período muito pequenininho, e fiz instalações artísticas, depois por acaso em Roma e em Milão. Portanto, tenho uma cenografia, portanto, andei por vários sítios. Hoje em dia tenho uma galeria e uma rádio, para além de continuar a minha atividade de arquiteto. Portanto, é uma tentativa, e se já me encontrei, ou se é aquilo que eu quero, ou se é realmente aquilo que eu faço, é aquilo que me realiza, é um bocadinho tudo, ou seja, nós somos aquilo que somos. Mas muitas pessoas são, se calhar, também muito plenas, mas acabam por não ter expressão em tantas áreas como tu conseguiste ter a coragem de te expor, não é? Porque, se calhar, muitos dos arquitetos são um pouco artistas e são um pouco atores, mas depois não fazendo, ficam presos dentro dessa uma imagem, ou digamos, uma versão da sua história. Portanto, o que é que foi essa coragem que tu precisaste para te colocares em campo em tantas áreas diferentes? O que é que te levou aí a essa diversidade? Claro, antes de mais dizer que eu conheço muitos arquitetos e muitos dos arquitetos que eu conheço têm outras paixões e fazem-nas, né? Sei lá, o Souto Moura gosta muito de fotografia e faz fotografia. O Diogo Brito, que conheço há pouco tempo, agora vai fazer um filme, por exemplo, gosta muito de escrever guiões e vai fazer um filme, eu penso que em julho vai filmar, a ver se consigo ir ver, porque também gosto muito de cinema, portanto vou se calhar acompanhá-lo. Portanto, não é verdade que nem todas as pessoas ficam bloqueadas ou fechadas, etc. O que eu acho é que, se calhar, uma máxima ao contrário daquilo que os arquitetos costumam dizer, que é mais é menos, eu costumo dizer é mais é mais. Ou seja, Boa. Mais é mais. Yeah. De facto, é mais é mais. Ou seja, até em termos de quase de saúde mental, não é possível uma pessoa pensar sobre uma coisa. O Mourinho dizia uma coisa, eu costumo falar muito de futebol. E porque gosto muito e porque acho que são metáforas muito interessantes para a vida. E o Mourinho costumava dizer uma coisa que é muito interessante, que é se uma pessoa só percebe futebol, nem de futebol percebe. E, portanto, há uma coisa, isto em todas as áreas é realmente assim. Ou seja, se as pessoas forem um bocadinho autistas na sua relação, claro que evidentemente se gostar muito de uma coisa tem que se trabalhar muito nessa coisa e está-se o dia inteiro com essa coisa e com essa disciplina, etc. É normal que assim seja, mas se fechar ao mundo, né, se fechar-se àquilo, todos os incentivos, as coisas que nós temos à nossa volta, realmente nem disso percebe, porque fica perdido nas suas relações, deixa de perceber uma imensidade de coisas. E também é importante perceber como é que aquilo que nós gostamos encaixa no global, não é? Encaixa no sistema, encaixa no que na nossa vida, não é? E essa questão de, por exemplo, de tu teres conseguido coadunar e fazer ao mesmo tempo muitas das tuas necessidades de expressão e conseguires trazer isso ao mundo, também, de certa forma, eu acho, não só apoia cada uma das componentes, não é? A tua arquitetura, na minha perspectiva, é muito mais rica do que muita da arquitetura que eu vejo por aí, porque tu deixas-te inspirar por mais áreas e também vejo um bocadinho isso na tua galeria de arte, também vejo isso um bocadinho nos teus podcasts, do rádio, antecâmara. Portanto, eu vejo que essa
riqueza, no fundo, acaba por também ser muito mais trazida para o mundo, não é? Portanto, tu não guardas, tu transferes, és permeável, também no outro sentido. Mas o que eu queria dizer também era que, de facto, o mais é mais significa também tu poderes potenciar uma quantidade de circunstâncias. Esta coisa das profissões é uma coisa muito, se quiseres, e necessária. Autista. Não é autista, é da Revolução Industrial, ou seja, as pessoas têm que fazer cada um faz um parafuso, outro faz não sei o quê, e portanto cada um teve que se especializar numa coisa. Umas caixinhas, né? E agora há as caixinhas dentro da própria profissão de arquitetura, que é uma tontice, porque a arquitetura é uma disciplina genérica e generalista, portanto não pode ser especialista. Especialidades são outras coisas. Mas há uma tendência a dizer que há os arquitetos que fazem lojas, há os arquitetos que fazem shoppings, há os arquitetos que fazem casinhas de não sei o quê, etc. Portanto, há os que fazem sustentabilidade e os que não fazem. Eu não tenho uma visão de arquitetura assim, tenho uma visão de arquitetura holística. Mas esta coisa que eu estava a te dizer, que é da estrutura da própria sociedade, em que há tudo isto, uma compartimentação muito grande, faz com que as pessoas achem que têm que se especializar numa coisinha muito pequenininha, fazer ali crochê e já está, sem perceber uma quantidade de outras coisas. Eu sempre fui uma pessoa com muita curiosidade, portanto, me interessou-me sempre. Tu há bocado perguntaste como é que eu cheguei aqui, não é? Precisaste ser rebelde para sair dessas caixinhas ou nunca entraste nas caixinhas? A sair das caixinhas, nunca entrei nas caixinhas. Ou seja, o que eu estava a te explicar é que eu sou uma pessoa que sempre com muita curiosidade. Né? E as pessoas que têm muita curiosidade questionam-se de tudo, né? Ou seja, porque é que isto é assim, porque é que não sei o quê, como é que isto é feito. Eu lembro-me de pensar, quando era muito pequenininho, como é que os carros funcionavam, e abrir o motor e ver com o meu pai como é que ele funcionava. Ainda nunca me aconteceu essa curiosidade a mim, sabes? Nunca. Quero que funcione, that's it. Exato. Eu sempre tive curiosidade não só no funcionamento das coisas, mas no funcionamento às vezes até mais abstrato, etc. Portanto, a curiosidade leva-te a mais curiosidade e estás sempre interessado noutras coisas. E portanto, para mim foi sempre um fascínio imenso ver, eu fiz o curso de arquitetura nas Belas Artes do Porto, ainda estávamos juntos com os artistas, tenho muitos amigos artistas, como o João Onofre e outros, que na altura éramos todos colegas, e eu passava às vezes até mais tempo com eles porque tinha curiosidade, eu queria perceber como é que ele funcionava, como é que os artistas funcionavam, como é que eles... E portanto aprendi muita coisa de outras coisas, de outros mundos, de outros campos. Se isto influencia a minha arquitetura ou não, eu não estou muito preocupado, ou seja, eu não faço isto para desenvolver a minha arquitetura, eu faço isto para me desenvolver a mim, ou seja, é aquilo que me interessa, é aquilo que eu sou, e não aquilo que depois eu produzo. Claro que a arquitetura como uma profissão e como um negócio, porque eu tenho uma empresa, né, de arquitetura que presta um serviço e, portanto, eu aí sou muito preocupado com aquilo que é o cliente, com aquilo que eu tenho que responder, etc. Funcionalmente, etc. Várias razões, né? Várias questões e que, evidentemente, respondo de uma determinada maneira que, se calhar, não é muitas vezes aquela que as pessoas esperam que seja. Muito maluco, às vezes até porque não se pode, porque a arquitetura tem imensos constrangimentos, muitos condicionalismos, tem muitas leis, etc, etc. E tens que esperar muito tempo para as coisas serem aprovadas. Exato, tens de ter muita paciência, etc, muita resiliência, etc. Depois há os engenheiros que também me fazem-nos perder a cabeça muitas vezes. Trabalhas mais com eles do que se calhar é normal aqui, não é? Trabalhas, ou seja, envolves os engenheiros cedo no desenvolvimento dos teus projetos? Eu envolvo os engenheiros cedo, muitas vezes eles não querem ser envolvidos. Depois, isso é outra história. Eu também sei, eu também conheço. Isso é outra história, mas sim, eu acho que por acaso não tenho críticas aos engenheiros, no sentido que eles, regra geral, aceitam os desafios. Aquilo que às vezes acontece com alguma frequência é que nós não somos muito bem pagos, não é? Não quero estar aqui então não querem estar muito tempo envolvidos num trabalho que preferem ver no fim e depois lidar com a coisa. Portanto, eles estão numa espécie de ritmo, numa espécie de rame-rame, que é faz entrega, e se tu pões uma pedrinha na engrenagem, eles ficam todos chateados porque evidentemente aquilo corresponde a X, né? Corresponde a um valor. Mas eles depois, curiosamente, é um bocado uma pena porque na arquitetura, agora focando-nos mesmo na arquitetura, a arquitetura é uma atividade muito interessante se for desenvolvida, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Se for um espaço de investigação, ok? Tu queres dizer, deixa-me pôr isso a desligar, para ver se eu percebo, é um espaço de colaboração entre várias perspectivas de know-how, é isso que tu queres dizer? Isso é o que tu queres dizer. O que eu quero dizer é que é um espaço de investigação. Ok. Ou seja, esse espaço de investigação é interessante se as pessoas desenvolverem
porque a arquitetura, para as pessoas que nos estão a ouvir, é feita por uma atividade feita por diversos técnicas, saberes, disciplinas, etc, etc. E, portanto, todas essas disciplinas podem desenvolver. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que se eu quero fazer um edifício que tenha um impacto zero energético, por exemplo, eu sozinho não o posso fazer. Eu tenho muitos conhecimentos, sei que posso fazer passivo, posso fazer muitas coisas, etc. Mas se os engenheiros não me colaborarem comigo a tentarem desenvolverem, investigarem e descobrirem novas ideias para aquelas situações, eu sozinho não vou conseguir fazer, porque eu posso fazer novas ideias espaciais, posso sugerir aos engenheiros, que acontece muitas vezes, eu sugiro aos engenheiros porque é que não faz assim ou porque não faz assado, e nesta dinâmica também é interessante, eles às vezes aceitam os desafios, mas como eu digo, é pena, porque nas situações em que, por exemplo, agora estamos a fazer trabalhos para a Alemanha e para a Suíça, e de facto aí que são mais bem pagos, há uma disponibilidade maior. Às vezes os edifícios até podem parecer mais conservadores ou mais clássicos, etc, formalmente, mas de facto há uma investigação maior de todas as disciplinas, aquilo tem que bater tudo certinho, claro que depois tem que passar os regulamentos, aquelas tretas todas, mas de facto, se houver um maior envolvimento, as coisas podem... No fundo, o que estás a dizer é, se conseguirmos trazer esse espaço de investigação desde o início do projeto, eu chamo espaço de diálogo, tu chamas espaço de investigação. No início do projeto... Tu tens muito essa coisa do início. Epá, não quero saber se é o início, se é o meio, se é o fim. Repara. Tem que haver abertura para mudança. Eu percebo. É isso? Estão a ver como é que são as nossas conversas. Não é isso. Ou seja, um processo não tem início, meio e fim. Vou-te dar um exemplo. Os arquitetos fazem muita angariação. Às vezes, se fazemos noutras vezes, pode não ser, mas... Quando nós fazemos a angariação, eu não vou envolver nenhum engenheiro no início de uma angariação. Eu muitas vezes envolvo os engenheiros já na parte final do projeto. Não quer dizer que seja normal, ou não quer dizer que seja sempre assim, ou que seja uma regra. Eu para dizer a verdade, nem tenho meio uma regra. Depende. Ou seja, houve um projeto que eu fiz que eu gostei imenso, que é o Casa ou Não Casa, que é um dos meus primeiros projetos, que desenvolvemos uma casa solar, super, que depois esteve nos Estados Unidos, ganhou prémios, esteve na China, etc, etc. Mas esse projeto, por exemplo, foi realmente iniciado no início do início, sei lá, já tínhamos uma forma, mas pronto, nesse primeiro passo envolvi uma engenheira que me desenvolveu a parte técnica comigo, mas isso é um caso, percebes? Há outros casos que os engenheiros chegam mais tarde, mas isso não quer dizer que eles não tenham espaço para a investigação. Não, e também tu vais aprendendo, não é? Tu muito aquilo que aprendes num projeto podes aplicar no próximo. Só para dizer que não interessa se entra no início, no meio ou no fim. Interessa é a disponibilidade para... Porque, por exemplo, às vezes acontece, olha como tantas vezes acontece, que estamos em obra e tem que haver espaço para a investigação. Porquê? Porque, olha, por exemplo, posso dar um exemplo sem dizer exatamente o que é um projeto que, em Loures, que o desenho de estrutura foi demasiado complexo. Pronto, por várias razões. Agora, quando chegou lá, começou-se a partir, começou-se a perceber, dizia, pá, isto realmente é muito complicado, esta forma como nós pensamos teoricamente não funciona. E agora tem que haver um espaço de investigação para o próprio engenheiro de estruturas dizer, pá, como é que nós vamos simplificar isto, como é que nós vamos fazer isto de forma a que win-win, não é? Ou seja, que se gaste menos dinheiro. Mas isso é uma reabilitação, estás a dizer? Uma reabilitação. Sim, as reabilitações têm muito mais desafios nesse sentido, porque nunca sabes o que é que encontras. Porque nem sempre o que está no desenho do edifício anterior é verdade. Eu lembro-me também de... Não só isso, como quando se começou a partir percebeu-se outras coisas. Mas aquilo é um edifício de betão, portanto não... Mas... para te dizer que era só esta ideia de que... A qualquer momento é bom momento para a investigação. Sim. Adoro. E eu também não preciso de entrar no início. Ou seja, também havia aquela coisa, o arquiteto faz sempre a angariação, o arquiteto faz o conceito. Epá, não, eu posso entrar no fim, eu posso fazer o projeto de execução, eu posso fazer só a obra, eu posso fazer a questão aqui é isso é muito bonito, porque não é nada, digamos assim, dentro da cultura... O nosso país tem uma cultura Beaux-Arts, que eu entendo menos porque o meu curso de arquitetura foi fora daqui, foi numa abordagem mais técnica. E então, no mundo Beaux-Arts, há muito aquela hierarquização, o arquiteto é que é quem orquestra tudo e tem que estar sempre a tomar as decisões. E, muito honestamente, para mim foi sempre um bocadinho estranho, mas o arquiteto é o quê? É um super ser que percebe tudo, ou como é que é? E, portanto, acho muito bonita essa tua ter passado, ter entrado dentro de um sistema, no fundo, beaux-artiano, e conseguires ter essa humildade de dizer, não, eu faço o trabalho que é necessário fazer caso a caso, não é? Se este caso precisa disto, eu faço isto. Isso é cool.
Muito obrigado, mas para dizer que eu tive 4 anos na Holanda, portanto, tiveste, é o sistema bolsartiano, que eu fiz o curso no Porto, mas depois tive 4 anos na Holanda. Tiraram-te logo o tapete de Bolsar? É um sistema muito diferente do português, não é? Ou seja, é um sistema menos hierarquizado, assumem mais o processo horizontal, assumem mais a própria metodologia, a ideia, toda a gente é chamada para desenvolver o projeto, não é? Portanto, não há uma hierarquização tão grande como o maestro e depois os outros todos, ou seja, um faz um esquiço e depois os outros desenvolvem esse esquiço. Mas eu, para te dizer a verdade, ao fim destes anos todos, porque eu estive lá, estive depois na Itália, tive outras experiências, trabalhei na China, trabalhei em vários sítios e voltei, não é? Voltei, no fundo, um bocado às bases, aqui o processo Porquê é que voltaste? Porque ainda estamos nesta parte mais pessoal. Porquê é que tu estás em voltei, Portugal quando tu tinhas ticket to go anywhere? Não, eu voltei porque é muito simples. Eu voltei por causa das pessoas. Ou seja, eu podia perfeitamente fazer uma carreira, fui, aliás, convidado, na altura, por Fernandal, que era um investidor que tinha o VMX, para quem está a ouvir que é arquiteto sabe quem são os o VMX, do Ed Murphy, não sei como é, Douglas Murphy, acho eu. Bem, não sei o primeiro nome, era um irlandês com o Ed Fernandal. E o Ed Fernandal queria criar uma segunda empresa, então convidou-me para fazer essa tal segunda empresa. E eu, quando me convidou para a segunda empresa, percebi que não estava, ou seja, era uma espécie de sonho, né? Qualquer arquiteto, pelo menos eu. Ele era promotor. Ele era promotor, era só meter dinheiro e tu fazes o que quiseres. Fazes o que quiseres. Isso é um bocadinho um sonho. Um sonho, uma espécie de sonho. E eu percebi que me caiu a ficha, ou seja, isso significaria viver ali, significaria ter os filhos ali. Ali onde? Amsterdão. Fazer família ali, etc, etc. Não é que eu não gostava muito daquilo, mas percebi que não era o sítio onde eu queria estar. Que eu me fiz entrei um bocado em depressão, porque não percebi porque é que então gastei tanto tempo ali, né? Quer dizer, não gastei assim tanto tempo, foi 4 anos. Mas foi um momento muito impactante. Fui para a Itália durante um período, a seguir, e depois acabei por voltar para Portugal um bocadinho por acaso, ou seja, fui convidado por um amigo que trabalhava na altura com o Linel Moura, que é um artista, e que estava a fazer a AETA, que é um edifício em forma de olho, da Associação dos Hoteleiros, ou Associação de Turismo, de Hoteleiros, bem, não sei dizer exatamente o nome, do Algarve, em Albufeira. E ele precisava de uma pessoa para fazer um projeto de execução. E pronto, e achava que aqui em Portugal não havia pessoas, e como eu tinha tido um percurso em ateliês internacionais, Ben Berkel, etc., portanto, lidava bem com este tipo de situações, ele convidou-me para fazer o projeto de execução. O projeto de execução durou 3, 4 meses, depois ao fim dos 3, 4 meses eu achei que podia voltar, né? Não sabia para onde, ainda estava um bocado indeciso para onde é que iria, mas antes de ir, combinei com a Alessia, que a Alessia na altura, e ainda hoje, tua mulher? É a minha mulher, e que temos 3 filhos, e na altura não tínhamos filhos, mas ainda era a minha companheira na altura. Disse-lhe, olha, antes de ir para a Itália, vou mandar os currículos assim, um bocado, para perceber, é interessante para perceber primeiro... Pôr o dedo no pulso. Para pôr um bocado, perceber o que é que era o mercado, como é que existia. Eu não conhecia nada em Lisboa, não conhecia o mercado, não conhecia as pessoas, não conhecia ninguém, porque tinha feito o curso no Porto, portanto era... Mas os teus pais estavam cá, Os meus pais estão cá, e na altura também estavam cá, mas eu não conhecia o mundo da arquitetura, não conhecia os players, não conhecia os ateliês, etc. Mandei estes currículos todos e responderam o promontório. E como responderam, eu fui a uma entrevista que demos logo muito bem com o João Luís Ferreira e com o Palmeiras Barata e fiquei, achei que seria uma coisa temporária de 1 ano, uma coisa assim do género. Disse ali, inclusive à Alessia, não venhas porque eu vou ficar pouco tempo. Mas vê lá isso. E depois ela acabou por vir porque eu fiquei 7 anos. Portanto, foi muito tempo, foi bastante tempo e gostei imenso, foi uma experiência muito interessante. Ainda hoje somos amigos e fazemos muitas coisas às vezes juntos e tudo, mas foi uma boa experiência e foi aí que eu realmente entrei no sistema português de alguma maneira. Isto era porque... Não, era para perceber porque é que tu voltaste, como é que tu voltaste, porque às vezes pode ser uma intenção, não, eu vou fazer uns anos fora e volto, ou isto neste caso foi mesmo... As oportunidades foram no sentido daquilo que tu sentias também humanamente, não é? Claro. Querias estar cá por causa das pessoas, como não, disseste. Foi basicamente não profissional, mas foi humana. Yeah. Nice. Totalmente humana.
E como estamos a querer chegar ao tema das cidades no seu melhor, eu ia-te fazer uma pergunta agora, não saltando totalmente da tua lógica pessoal e trajeto pessoal, que eu acho que é muito importante também trazeres isso. Ia-te perguntar um bocadinho o contexto atual da nossa cidade, já que estamos a viver em Lisboa, vamos falar em Lisboa, se tu achares bem. O que é que tu dirias, sem esse cinicismo, mas com a tua clareza de crítica, claro, o que é o contexto atual? Porque nós depois vamos passar para a cidade no seu melhor, vamos para 2050, tudo o que nós achamos. Mas agora, o que é neste momento a tua visão sobre como estão as coisas em Lisboa, cidade? Estamos aqui agora uma escala um bocadinho mais... Pronto, eu se calhar vou ter que fazer um preâmbulo. Sim. Não te safas do preâmbulo. O preâmbulo é um bocado chato, mas tem que ser. Porquê? Porque, primeiro, cidade já não se usa, salvo seja. Ou seja, não é uma desculpa, coisa... sou antiquada. És muito antiquada. Yeah. Até porque, não é verdade, podíamos dizer espaço urbano. Porque o que é uma cidade? Neste momento há 37 no mundo, existem 37 megacidades, cidades de território, que têm mais de 10 milhões de habitantes. Sim. Okay? E por aí fora, ou seja, há zonas, se falarmos de Lisboa, o que é a cidade? É o Concelho de Lisboa, é a área metropolitana de Lisboa, é os arrabaldes de Lisboa, Ribatejo, faz parte de Lisboa ou não? Évora, faz parte de Lisboa ou não? Serve Lisboa, então se calhar faz parte, não é? Portanto, a minha perspectiva é mais ampla. Serve? Yeah. Não sei se serve. Serve, porque vai trazer alimentação e muita coisa que estamos a... Será? Ou será do Uruguai que vem alimentação? Há coisas que vêm de outros sítios, é verdade, mas muito daquilo que nós comemos no dia-a-dia, efetivamente, vem aqui desta região mais ampla. Como é que lhe chamaste? Arrabaldes. Mas eu não tenho a certeza dessa data, não tenho a data, não vou nem precisamos ir com isso, não vou por Mas aí. Onde é que tu achas então que é a fronteira? Mas aquilo que eu queria, pronto, essa é a questão, ou seja, por isso é que eu disse, tinha que fazer um preâmbulo. Porquê? Porque as pessoas têm que perceber um pouco que uma coisa que eu acho que é importante as pessoas perceberem, que é as cidades estão a passar um momento de crise também porque elas correspondem àquilo que são as pessoas. As cidades são as pessoas. Ou seja, se os sistemas políticos, se os sistemas económicos, se os sistemas sociais implicam determinada situação, as cidades representam isso. Porquê que as cidades estão a crescer tanto? E continuam a crescer tanto? Porque existe uma imagem de que na capital e no capital existe uma espécie de futuro. E, portanto, aí é a salvação. E abandonam os territórios. E quando digo os territórios, já não os posso dizer que são rurais, porque já não há ruralidade. Rural significa agricultura, ou seja, significa uma atividade que foi abandonada na Europa completamente e por aí pelo mundo fora também. Não quero fugir do tema das cidades, mas a questão da agricultura ou da... Não sei se a agricultura foi abandonada, porque ela acontece, é extremamente foi abandonada agressiva com o planeta. Não é só isso, não precisa da mão de obra que precisava anteriormente. E, portanto, as pessoas, os núcleos rurais, tudo aquilo que a gente chamava ruralidade, significava que era X número de pessoas para cultivar X número de hectares, etc. Isso ainda existe um bocadinho na Índia, cada vez menos, existe muito na China, cada vez menos, e por aí fora, não é? Podíamos ir pelo mundo inteiro a dizer isto. Na Europa já não existe há muito tempo e esses territórios foram abandonados. Os Estados Unidos, idem. Para que eu estou com esta conversa tão grande? Estou com esta conversa tão grande para dizer que o momento que nós estamos a passar hoje, em Lisboa, em Los Angeles, em Nova Iorque, em Tóquio e em Moscovo, é tudo igual. Ou seja, é um momento de raiva das pessoas que foram abandonadas, não só, mas é também. Ou seja, há uma coisa que as pessoas falam um pouco, mas o maior número de votos no Trump é das situações, que agora dizemos rurais, mas podemos dizer das pessoas não são urbanas, sim. Não é? Ou que não vivem nos grandes centros urbanos. Outra questão é, por exemplo, aqui, mesmo em Portugal, quem vota mais no Chega são as pessoas que estão completamente... Não quer dizer que seja 90% ou 80%, mas uma grande maioria dessas pessoas votam no Chega ou em partidos de extrema-direita. Tu dizes a raiva está, no fundo, muito presente. A raiva do abandono. Estão abandonadas,
há uma atração muito grande pelo capital, ou seja, é aquilo que eu estava a dizer, a capital, a gozar com o capital. Portanto, há uma concentração de dinheiro e uma concentração de várias coisas, e, portanto, há uma esperança que isso, ali sim, acontece tudo, é fantástico. Que derrama um bocadinho também para nós, não é? Portanto, já que lá está o capital, se nós vamos para a cidade, derrama um bocadinho e nós temos algum benefício. E, portanto, isso, mas o problema é que quando tu vais lá, nós sabemos, isso, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, etc., sabemos que mais de 90% da prostituição, do crime, das drogas, etc., são de pessoas que se fazem estes movimentos pendulares, que até tinham uma vida organizada, não encontram não sei o que, vêm com os filhos, não sei o que mais, depois não encontram nada, ficam abandonados, não? E têm um problema. E, portanto, o problema das cidades tem a ver com o desequilíbrio do território. Okay? Portanto, ou seja, fundo, não é bem das cidades. No fundo, há uma ilusão do que é que as cidades podem dar, e essa ilusão não se passa à prática quando nós vamos para as cidades, porque elas são atraentes através dessa ilusão. É isso. Portanto, há uma desilusão, e a raiva é uma consequência dessa desilusão. É um pouco isto que tu estás a tentar enquadrar? Não, o que eu estou a dizer é que se o território fica desequilibrado, ou seja, as cidades fazem parte do território. Nós tínhamos um sistema, até posso dizer daqui há 20, 30 anos atrás, mais ou menos organizado, mais ou menos equilibrado, com as suas tensões, etc., entre aquilo que era, digamos, o campo, se quiseres, e os territórios urbanos. Hoje não temos, ok? E não temos em todo o lado. Ou seja, não é só na Europa se calhar até um território bastante equilibrado, não tão radicalizado como outros territórios, porque tem uma história muito longa de ocupação do território, que vai mantendo umas certas umas marcas, uma cultura, as pessoas depois vão à terra e continuam a ir e mantêm aquilo de alguma maneira com muito esforço, com muito dinheiro. Atenção que aquilo que impacta mais nos nossos fundos na União Europeia é a agricultura, que é só um museu, ou seja, nós realmente não produzimos, mas recebemos muito dinheiro para não produzir. Para não produzir e para manter as pessoas, às vezes, nos territórios, de forma quase museológica. É uma grande crítica que eu tenho a este tipo de políticas, mas os outros territórios ainda estão piores, ou seja, para tu teres uma ideia, destes territórios urbanos, destas 37 megalópolis, sim, uma faz parte da Europa. Portanto, isto diz bastante, não é? E é Moscovo, uma destas megalópolis, com mais de 10 milhões de habitantes, ok? Mas depois temos regiões, ou seja, temos a Banana Azul, que vem de Londres, passa ali por Düsseldorf, Amsterdão, não sei quem, Frankfurt, e vai até Milão. Portanto, a gente chama a Banana Azul, é uma região enorme, que tem mais de 10 milhões de habitantes. Uma região urbana contínua, mas tem alguma consistência, são vários países, etc, etc. E, portanto, não posso dizer que é uma megalópole, mas é uma região bastante urbanizada, altamente densa. Portanto, já não estamos a falar nas fronteiras de cada cidade, estamos a falar agora em, no fundo, zonas de densidade superior àquilo que chamamos campo, não é? Mas contínuas, praticamente contínuas. Exato. E, portanto, nós temos uma estrutura um bocadinho melhor e que conseguimos, de alguma maneira, aguentar isso. No entanto, de facto, há um problema esta de sincronia entre coisas que faz assim. Voltando agora, desculpa lá, este preâmbulo tão enorme para chegar a Lisboa, não é? Ok. Não, Lisboa vive exatamente isto, não é? Ou seja, vive dos contextos internacionais, vive muito destas influências internacionais, porque Lisboa, eu voltei em 2000, como há pouco disse, da Holanda, e Lisboa era uma cidade super fascinante, porque ainda tinha um lado muito característico, muito identitário, muito forte, mas percebia-se um pouco uma gentrificação muito interessante, porque eram pessoas como eu, que voltavam de outros sítios, e havia aqui uma dimensão muito doméstica, etc. Eu sempre achei que Lisboa era uma espécie de pequeno paraíso. Sempre que vinha alguém do estrangeiro, amigos meus, italianos... Mostravas com muito prazer, e eles ficavam malucos, porque diziam, como é que isto é possível? Como é que haja esta joia. Como é que esta joia, ninguém percebeu isto, etc. Depois perceberam. 2015, mais ou menos, pronto, não é? Foi um bocadinho mais tarde, mas depois perceberam. Era um segredo mal escondido, não é? E, portanto, era uma coisa quase inevitável. E esta influência, Lisboa está a sofrer um bocado disto, ou seja, está a sofrer deste esvaziamento. Este esvaziamento tem a ver com estas forças internacionais bastante fortes, não é só turismo, é fundos. Eu costumo dizer que há uma espécie de financialização. Quando as pessoas falam de habitação, tem que se perceber que não se está a falar só de turismo, está-se a falar também de
fundos e outros grandes fundos que estão proprietários proprietários que estão em todas as capitais do mundo, é preciso que isto se perceba, e que estão a esvaziar porque compram e não põem pessoas, ou seja, compram e depois aquilo passa a ser uma espécie de ativo financeiro, existe no Excel, mas não existe na realidade. Não existe na realidade para as pessoas, claro. Pronto, e portanto este um bocado o problema da cidade de Lisboa, e que está a viver um momento um bocado angustiante de alguma maneira, porque não encontrou ainda, na minha opinião, uma espécie de caminho. Um equilíbrio e um caminho que se possa perceber que podemos ir para algum lado, ou seja, há muita tensão, uma espécie de raiva quase contra os turistas. E depois mais polarização entre as pessoas. Contra os turistas sem se perceber muito bem o que é o turismo, o que são os turistas, o que são os tipos de turismo, etc, etc. Ou seja, há muitas coisas que estão muito pouco debatidas, porque é uma tendência que nós temos, é debater muito poucas das coisas, e portanto faz com que haja assim uma espécie de nuvem negra à volta de Lisboa. Tenho muita pena, porque eu adoro Lisboa, Então, se calhar, não sei se queres ainda referir mais qualquer coisa do ponto de vista de o que caracteriza atualmente a nossa cidade, mas o que eu te ia sugerir é que já tocaste aí em vários pontos que seria muito interessante traduzirmos numa visão do que é que seria a cidade no seu melhor, não é? Achas, ou queres ainda mencionar qualquer coisa característica? Podemos saltar para aí, então, podemos saltar para fazemos aí, 2050? Eu acho que já dissemos coisas negativas suficientes, podemos dizer coisas positivas. Fazemos um salto para 2050? Podemos fazer, mas queres 2050 não, 2100. 2100? Então, 2100, estamos agora em 2100 e a cidade é uma cidade incrível. Aliás, se as fronteiras foi um dos temas, também podemos depois saber o que é as fronteiras de cidade em 2100, mas estamos em 2100 e a cidade tornou-se exatamente no seu melhor. Não é possível melhor. Portanto, como é que tu descreves Lisboa no seu melhor? Certo. Se quiseres começar pelas fronteiras, podes. Preâmbulo em 2100 ou voltamos a... Não, preâmbulo em 2100, porque as pessoas, senão, se eu dissesse exatamente o que é que podia ser para 2100, as pessoas não iam perceber se eu não disser este preâmbulo, que é... Preâmbula. Eu sou um arquiteto do espaço, ok? Do espaço físico. As pessoas percebem o que é o espaço físico. Tanto o fechado como o aberto. O espaço aberto, vivemos num espaço, o espaço existe, o tempo não existe. Não, ok. Mas o espaço existe, porque é físico. Quando digo o tempo não existe, não é que ele não exista, mas é uma criação humana. Ele existe e tu és super respeitador do tempo. Exato, portanto, mas é uma criação humana. Nós criamos os relógios e tu disseste para eu estar aqui às X horas e eu olho para o relógio e estou cá às X horas, ok? Mas isto foi uma convenção que nós criamos. O espaço não criamos uma convenção. É uma forma de nos respeitarmos e de relacionarmos. Mas no espaço não existe essa convenção. Okay. Portanto, o espaço existe, é físico, nós transformamos o espaço. E esta transformação é muito importante. A transformação, isto é uma parte... Porquê é que é um preâmbulo? Porque é muito importante, porque essa transformação implica um espaço mental. Todos nós temos um espaço mental e temos um espaço mental coletivo também. Temos um espaço que pode ser de comunidades, pode ser de cidades, pode ser de país, pode ser da Europa, pode ser do mundo, né? Mas temos um espaço identitário espacial. Coletivo. Individual e coletivo. Ok. E, portanto, porquê é que eu estou a falar disto? Porque eu não sou psicólogo, né? Mas sou arquiteto. Mas eu sei que o meu espaço, quando eu transformo coisas espacialmente, elas interferem no espaço mental das pessoas. Tanto o individual como o coletivo. E o espaço mental das pessoas interfere o espaço físico. Ok. Só para finalizar o preâmbulo, para as pessoas ser muito, muito claro que é, por exemplo, dou este exemplo que é uma história, que eu acho que esta história as pessoas podem perceber. O Vesúvio teve uma explosão aí nos anos 60. Iconoclástica, sim. Teve nos anos 60, se não me engano, e destruiu uma pequena, não aquela que foi em 79 a.C. Não. Foi há poucos anos, anos 60, anos 70, não sei dizer exatamente quando, mas teve assim uma explosãozinha e aquilo deu cabo assim de uma aldeia, mais ou menos, e da paisagem. E o Sindaco, que é o presidente da Câmara em italiano, fez um referendo para perguntar como é que eles deveriam reconstruir aquela zona. E o curioso disto foi que as pessoas foram buscar uma pintura de Monet, daquela zona, Monet ainda no início, ou seja, não muito impressionista, bastante, já ainda com umas terrinhas e que via-se umas casinhas e tal,
e as pessoas votaram naquela pintura. Foram as próprias pessoas que disseram, nós queremos que isto seja assim, ou seja, que é um espaço imaginário, um espaço mental. Com toda a liberdade, podia ser tudo. Um espaço mental, e esse espaço mental foi tentado ser recriado. Portanto, o nosso espaço mental está constantemente ligado ao espaço físico, o espaço físico está constantemente ligado ao nosso espaço mental. Percebido o preâmbulo? Acho que sim, mas Pronto. Agora Como é que isso se faz em descreve 2050? 2100, disseste-me. 2100. 2100. 2100 é melhor. Como é que nós estamos a viver em 2100? Em 2100 teremos Como é que é o espaço? naturalmente viver melhor com nós mesmos. Portanto, significa viver com nós mesmos, significa imediatamente viver melhor com o todo e com o espaço, seja ele físico, seja ele mais natural, etc. Nós somos natureza, e aquilo que me faz muita confusão é as pessoas estarem sempre a dizer precisamos de mais árvores, mais... Precisamos. Mas aquilo que é importante é que aquilo que nos falta efetivamente é a conexão com aquilo que nós somos, que é a natureza. Nós não somos ainda robôs, Sim. Portanto, nós somos natureza. E, portanto, aquilo que nos está a faltar é a nossa ligação com aquilo que nós somos. Yeah. Pronto. Ou seja, com o nosso propósito, podemos dizer assim? Com o nosso propósito e com a nossa condição natural. Ok? Eu sei que tu estás à espera que eu diga muitos parques, muita natureza, não sei o quê. Não, mas sim, não, mas não, há uma tua renaturalização. projeção. Mas eu posso dizer, ou seja, tem que haver em 2100... Não, é porque tu falaste nisso na etapa anterior, tu disseste, sim, como é que é a fronteira da cidade, não é? Onde é que começamos a contar e com que lógica, não pronto, é? Isso é... Tocaste duas coisas que eu ia dizer, que é uma das coisas é que não vai haver fronteira nenhuma. Nice. Nem nos países, pois não? Não, porque o que vai haver é aquilo que eu estava a dizer, ou seja, o espaço identitário é que vai ser construído. É um bocado básico, mas também natural. Tu tens que limitar uma coisa para ter uma identidade, não é? Tu tens que delimitar uma coisa. Ou pelo menos deixar que a densidade dessa característica esteja lá. Como pessoas e como coletividade, vai nos permitir que seja possível identificarmos e termos a nossa identidade na mesma num espaço mais fluido. Okay. Não preciso de umas linhas. Até porque, por exemplo, eu não preciso das linhas de Portugal para me identificar com Portugal. Claro. Até porque, como diz o Fernando Pessoa muito bem, ser portuguesa é estar no mundo como em casa. Ou a minha língua portuguesa é a minha pátria. E, portanto, de facto, já o Fernando Pessoa dizia que a identidade não é um quintal, não é uma coisa com um muro, agora vou fazer... Isso esquece. Não é uma fronteira física. Pronto. E a cidade vai deixar de ser polis. Ok. Quando eu te critiquei no início desta conversa, que estavas... Tu criticaste-me? Critiquei. Porque, quer dizer, estavas antiquada a usar a palavra cidade. Porque a cidade é polis, não é? Sim. Polis é polícia. Nós não queremos polícia. Não queremos polícia. Zero polícia. Exatamente. Não é necessária. Aliás, em 2100 não é necessária a polícia. Claro, o que nós queremos é liberdade. E, portanto, 2100 será uma cidade da liberdade, muito mais fluida, em que as pessoas não têm estas barreiras, estes acessos. Uma cidade com acesso. A tudo? Com acesso, ou seja, a tudo, sim. Sei lá, se as pessoas quiserem ter acesso a tudo, podem ter acesso a tudo. Mas, por exemplo, dou-te um exemplo muito simples para não estarmos aqui numa espécie de abstração e as pessoas estão-nos a ouvir. Sim, concreto. Vou dar um exemplo muito simples. Desde dia estava a fazer uma entrevista para a minha rádio, a uma rapariga. A Rádio Antecâmara? Da Rádio Antecâmara, da vida justa. E ela dizia que em Paris há muito mais acesso que em Lisboa. E eu fiquei um bocado baralhado. Acesso a quê? Acesso a quê? Então, em Paris é uma cidade gigante, uma das grandes cidades, não tem mais de 10 milhões, mas é uma das grandes cidades muito densas da Europa, e eu já vivi em Paris também, e portanto não considero assim uma cidade de fácil acesso, não é? Uma coisa enorme e tal. E ela explicou, bem, eu vivi no Balliol, ok? E pegava um transporte público e em 40 minutos estava no centro. Estava na cidade, no centro, ok. No centro, no Pompidou, no Beaubourg, É muito radial a cidade, a maneira radial, mas ela como conseguia, funciona. o acesso para ela era a facilidade de chegar. E eu disse, então, mas em Lisboa é mais pequenina, é mais fácil. Ele dizia, não, porque eu agora vivo na Amadora, num bairro com muitos poucos transportes públicos, com muito difícil acesso, tenho que mudar 2 ou 3 vezes, às vezes. Para chegar ao centro. Depende onde é que eu vou ao centro. Claro. Está muito fragmentado. E, portanto, isso não dá acesso, nem transparência. E eu disse, transparência? Desculpa, mas o que é que isso quer dizer, transparência? Transparência significa que eu, que estou racializada, não é? Vou todos os dias num comboio onde há imensas etnias e, portanto, as pessoas confrontam-se todos os dias com isso. E eu, no meu percurso da Amadora para o centro, não me cruzo com ninguém.
não racionalizado. Ou seja, as pessoas estão em guetos em Lisboa e o acesso tem a ver com isto. Ou seja, o acesso tem a ver com o facto de não excluires, não fechares, não outra vez fazer muros, barreiras, fronteiras, não sei o quê. E isto é tudo o contrário daquilo que se deve fazer. Pronto, 2100 teremos uma cidade com mais acesso. Com mais acesso. E agora podemos ser concretos, não é? Em termos desse exemplo que deste. Não, foste no passado quando era mau, não é? Agora, como é que é hoje, em 2100, toda esta movimentação? Será que nós ainda precisamos de ir para o centro de Lisboa? Ou já temos tanta não precisas. Ou vários centros com tudo o que precisamos? Coisa que se fez porque acesso significa isso, não é? Certo. A primeira coisa que se fez em 2050, a chegada a 2100 bem, foi que acabou-se, houve uma diretiva nacional, ou europeia, ou o que quiseres, e já só tínhamos em Europa. que era proibido fazer guetos. Ou seja, não se pode planear cidade, em habitação, bolhas. Em bolhas, por exemplo. Mas isto já acontece na Europa há muito tempo. Sim. Portanto, não fomos nós que fizemos os erros piores na Europa, mas fizemos-los todos. E se calhar Não, nós não fizemos os piores, a aprendizagem falhou. Acho que fizemos os piores. Pronto, mas isto também não interessa, não vamos dar culpa a ninguém. Porque a nossa sorte foi, até agora... os erros. Fizemos todos os erros, mas fizemos pequeninos. Ou seja, nós não temos a dimensão, mas agora estamos a ter. Pronto, e agora os erros estão a mostrar-se cada vez maiores. Como é que nós colocamos em campo soluções que permitem essa permeabilidade e acessibilidade entre todos? É planeamento, ou seja, é muito simples. Ou seja, como é que é? Então, explica-me, explica-me o edifício. Como é que é? Os edifícios não podem ser de rendas acessíveis. Um edifício todo de rendas acessíveis. Não. Tens dois apartamentos de rendas acessíveis, 3 apartamentos de rendas médias, etc. Perfeito. 4 apartamentos então, para burgueses bem na vida. Um grande tema. E o top floor para tipos americanos super ricos. Que vêm de vez em quando e que até são. E pronto, e gostam imenso de convívio com a malta. Exato. Então, estamos a falar em diversidade, não é? Permitir que, no fundo, cada edifício seja uma aldeia. Posso desafiar-te a reagir sobre isso? Não gosto da frase, mas sim. Ou seja, acho que porque isso é um bocado... Não, mas eu estou a tentar que as ideias comuniquem facilmente. Uma aldeia tem uma sua diversidade, tem pessoas novas, velhas, pequenos, grandes, gordos, magros, temos tudo. Não pode haver concentração de pessoas, seja de etnias, seja de condições sociais, seja de condições económicas, etc. Tanto na Holanda como na Áustria, noutros sítios, levam isto ao extremo que eu até fico com algumas dúvidas se é possível. Por exemplo, na Áustria eles fazem um planeamento das pessoas, que pessoas vão para onde. Perfil, exato. Uma pessoa, um casal homossexual com 2 filhos vão para o segundo esquerdo. Um trans vai para o primeiro esquerdo. Um homem solteiro com um filho vai para não sei o quê. Portanto, esta combinação às vezes até é demasiado exagerada e demasiado... racional, tu dizes, racional. Mas isso foi nessa altura, e como é que é hoje, agora em 2100, como é que nós estamos a... Em 2100 há o tal acesso universal, significa que as pessoas naturalmente sentem-se bem onde estão. E vão sendo atraídas... Muitas vezes as pessoas não percebem esta ideia do gueto. Então o que é que mudou? É a mentalidade? O que é que mudou? As pessoas não percebem a ideia do gueto, agora deixa-me explicar isto melhor, porque a imagem do gueto é sempre para as pessoas mais pobres, não é? Ou seja, Chelas, Amadora, que vivem todos não sei quantas mil pessoas ali, todas racializadas, todas pobres, etc. Mas há outros guetos. Uma delas é o condomínio. E estes condomínios de luxo, ou zonas da cidade mesmo consolidada, em que têm grandes investimentos e que são todos os apartamentos a 5, 6 milhões, e naturalmente aquilo transforma-se num gueto. Portanto, tudo isto é para destruir. Em 2100 não vai haver nada disto. Exato. Portanto, no fundo estás a dizer que conseguimos alcançar a confiança entre as pessoas que têm todas características diferentes, ou seja, nós confiamos uns nos outros, por isso também podemos coabitar. Em vez de polarização, que era o que nós estávamos a ter, agora estamos a ter uma sociedade que consegue equilibrar-se e confiar uns nos outros, e não há problema ser visível. Exato. Pronto, isto é muito simples. Mas não admites, não é? Tu polarizas porque conheces, mas não admites que não conheces. Eu tenho tido muitas discussões ao domingo com os meus pais e com os meus cunhados, não sei o que mais, mas é muito engraçado, por exemplo, a minha irmã vive em Mafra, e a malta de Mafra está a ficar muito preocupada com o Martim Muniz, mas nunca foi o Martim Muniz. Pronto, aquilo chega através das notícias e não conhece. É normal que as pessoas que não conhecem, porque é que agora há muita atenção com o racismo?
há muita tensão com o racismo porque as pessoas não comunicam, eles não falam português e nós temos muita tradição e tivemos muitos anos, muitas décadas e décadas com povos dos Palopes, etc. E, portanto, não é um problema de raça, mas agora este problema é um problema de não comunicação. As pessoas não comunicam. E elas falam inglês. Antigamente, tu dizes em 2025. Mas então, 2025 e 1970. E houve alguma coisa que nós mudámos em espaço que conseguiu trazer essa mudança? Ou seja, estando agora em 2100, no futuro totalmente positivo, numa cidade no seu melhor, houve algumas das mudanças que conseguimos fazer, porque o principal que tu estás a falar é a mentalidade. Tivemos que mudar a mentalidade e agora temos uma mentalidade inclusiva. O espaço mental mudou o espaço físico. Então, como é que mudou o espaço físico aos dois? Portanto, as pessoas passaram a integrar-se muito bem e, portanto, o espaço físico passou a encontrar o tal espaço deles, ou seja, da relação com a natureza. A renaturalização. A renaturalização é um tema interessante, que acho que isto é importante dizer porque muitas vezes as pessoas não têm essa consciência, que é, nós durante séculos e séculos e séculos e séculos afastámos da natureza. Sim. Não foi porque nós não gostamos da natureza, nós afastamos da natureza porque morríamos da natureza. Porque queríamos ter controle. Nós tínhamos epidemias, tínhamos ébola, tínhamos uma quantidade de coisas. Agora temos uma quantidade de ferramentas, vacinas, tratamentos de saúde, que temos mais defesas para conseguir viver mais próximos da natureza e podemos controlar essa natureza. Olha, nunca tinha ouvido essa explicação e adorei agora. Mas... portanto, naturalmente podemos renaturalizar. Evidentemente, mas espera aí, então... em 2100 teremos a tecnologia para estarmos a viver numa selva. Pronto. Ok. E a minha pergunta é esta, a cidade tornou-se selva ou nós temos bolhas de onde estamos pela selva que circunda a cidade, digamos, só para eu perceber aqui um bocadinho como é que tu vês, por exemplo, não tens 2100. Sabes que eu sou muito bom a não responder às perguntas. Eu sei. Há aqui uma coisa que é muito interessante. Por isso é que tu precisas de entrevistador, porque senão podias estar sozinho, eu não precisava. Posso fazer um monólogo. Há coisas que estão a fazer agora muito interessantes, como, por exemplo, há um projeto da ONU que estão a fazer uma espécie de barreira verde, né? Estão a construir verde no deserto. Portanto, nós conseguimos construir verde. Nós construímos muito facilmente no deserto, basta utilizar... Habitat. E, portanto, no nosso habitat... As técnicas dos nossos ancestrais... E esta coisa de acharmos que um deserto é uma fatalidade é uma estupidez. Portanto, da mesma maneira que nós estamos a construir verde, isto é um projeto atual, 2025, não é 2100. Sim. Atual, tu queres dizer, em 2025? 2025. Nós agora estamos em 2025. Agora estamos em 2025. Pronto, mas no passado, em 2025, começaram a fazer aquela barreira verde em África. Também havia projetos de agrofloresta em Mértola, lembras? Que estavam a criar floresta no meio de uma coisa que estava a ficar no deserto. O Alentejo pode ser a Amazónia, ou seja, tranquilamente se consegue transformar o território em floresta. Está bem risco. E acho que é inevitável nós percebermos que, de repente, vamos ter que investir muito mais em árvores e em matéria orgânica do que em edifícios. Agora ou tu dizes em 2025? Não, percebemos em 2050. Em 50, ok, no meio. Em 2050 porque deixamos de ter problemas, porque o espaço mental é muito importante. Porquê? Porque enquanto as pessoas não perceberem uma quantidade de coisas, não conseguem avançar. Coletivamente e individualmente. Têm muitos medos, têm muitos receios, só a única realidade que conhecem é aquela e, portanto, é muito difícil avançarem sequer meio passo. É verdade. Pronto, e, portanto este medo, a mudança de mentalidade antecede qualquer outra mudança, não é? Inevitavelmente. Inevitavelmente. Não é possível outra coisa. Essas mudanças de mentalidade podem surgir com catástrofes. Exato, mas também podemos fazê-las com consciência, não é? Com consciência, com uma experiência coletiva. Podemos mudar porque percebemos uma coisa claramente que é, não estamos no caminho certo, vamos agora para um caminho que nos interessa a todos. E quando nós falamos aqui no Seu Melhor é um bocado isto, por que não exercer a nossa imaginação e intenção no sentido de algo que nós todos queremos, em vez de estar sempre numa ótica defensiva, não queremos isto, vamos evitar aquilo e de momento para o outro não sabemos o caminho que estamos a correr. Mas também não existe uma urgência, ou seja, aquilo que muita gente fala, porquê é que não avança? Não avança porque as pessoas não sentem a urgência. Quando as pessoas sentem uma urgência, normalmente por reatividade a qualquer coisa que não gostam. Claro, ou por, sei lá, seja a guerra, seja a fome, seja o Covid, seja a falta de água. E as pessoas também, às vezes, mobilizam-se através da comunicação social. Mas em 2100 nós chegámos lá, portanto, como é que nós, efetivamente,
estamos a viver numa cidade totalmente no seu melhor e num espaço em que esta mentalidade, tu já falaste numa questão importante, que é a inclusão, já falaste noutra questão importante, que é a renaturalização. E outras dimensões, por exemplo, já falaste um bocadinho naquela questão de deslocação, ou como se pode dizer, de mobilidade. O que é que para ti, por exemplo, o que é a mobilidade numa cidade no seu melhor, em 2100? O que é a mobilidade? Para já disseste, não precisamos de sair onde estamos, no sentido em que temos as coisas que precisamos, temos acesso a tudo onde estamos, mas mobilidade pode-se fazer também por outras razões, por lazer, por visitar amigos. Como é que isso acontece em 2100? Acontece muito devagarinho. Ok. Em 2100 a mobilidade será outra, ou seja, será uma coisa que eu tenho mais facilidade em imaginar que nós naturalmente vamos estar mais próximos de uma espécie de renaturalização, ou seja, porque vamos querer estar. Ou seja, porque existem estudos, houve estudos em 2025 em que se via e se percebia que o contacto com o verde, com a natureza, nos beneficiava imenso e, portanto, isso naturalmente vai começar a entrar na própria saúde das cidades, uma coisa um bocado transversal. Ou seja, a urgência não se aplica porquê? Porque a urgência está sempre associada a uma coisa que as pessoas precisem de facto. Ou seja, e nós temos tudo resolvido. Enquanto elas não têm um espaço mental completamente resolvido, elas não sabem o que é que precisam de facto. Mas tu aí estás a falar no mental, no sentido, eu tenho as minhas necessidades básicas todas asseguradas, é isso, eu tenho comida, eu tenho espaço para onde posso dormir, tenho conforto, tenho, não é? Então, se eu tenho isso resolvido, não só. Ou também psicologicamente, ou seja, há um espaço mental que é absolutamente necessário perceber-se várias coisas. Também esses, né, como é evidente, se as pessoas tiverem fome, não vão ter muito espaço mental, nem para sentir urgência. A urgência é comer, ponto final do parágrafo. Não é? Se as pessoas sentem-se tensas porque têm que pagar o colégio, ou porque têm que dar não sei o quê às crianças, ir ao cinema, claro que não vão ter espaço para mental mais nada. Se as pessoas estão a correr de um lado para o outro e não sequer têm tempo para nada, claro que não vão ter espaço mental. Se as pessoas que estão no espaço rural se sentem completamente abandonadas, é uma depressão enorme, estão constantemente perdidas naquilo e têm uma espécie de raiva ou de abandono, que os filhos foram-se embora, o Zé Manuel foi-se embora, toda a gente se foi embora, eles ficaram ali sozinhos, não há nada para fazer, e que no passado aqui era. Claro que se estão presas a este espaço mental, não podem fazer nada. Portanto, há aqui como é que este nó górdio se resolveu em 2050? Este nó górdio resolveu-se, na minha perspectiva positiva e otimista, não com uma guerra, nem com uma explosão de facto. Thank you. Pronto, mas com uma percepção de que a única forma de se avançar era através de outra coisa. Ou seja, as pessoas começaram a fazer, todas elas, primeiro aqueles, obviamente, com mais dinheiro, com mais condições, não sei o quê, fazer trabalhos pessoais, desenvolvimento pessoal, e descobrir outros espaços mentais. Resolver também algumas das raivas e essas coisas. E depois começar a perceber que realmente conhecer o mundo é essencial, e conhecendo o mundo, conhecendo o outro, as coisas começaram-se houve uma polarização, e geralmente depois de uma polarização há uma junção. Gostaste desta? Gostei. Pronto, polarizou-se muito e depois de polarizou tanto e sem guerra, acabou-se por perceber, a geração dizia, pá, basta ver, porque é que os outros chamaram? Deixa cá ver como é porque os outros chamaram. E foram ver e aquilo tudo se resolveu. E com esta aproximação percebeu-se então que tínhamos outro caminho. E portanto, só dizer que em 2100 aquilo que se percebeu, a grande mudança, para resumir esta longa introdução, foi que o espaço mental e o espaço físico estão ligados. Ok. E isso inclui a natureza? Porque a natureza é quem nós somos? Nós somos natureza. E, portanto, também... Se tu me disseres assim, olha que em 2100 o que eu estou a ver é tudo alcatrão e só edifícios de betão. Tudo bem, é a nossa natureza. Porque, repara, nós somos um animal muito interessante porque nós criamos o nosso habitat de uma forma inteligentíssima. Por isso é que dominamos o mundo, etc, etc. Dominamos, o mundo dos seres vivos, não é? E dos seres, sim, dos seres vivos todos. E de alguns minerais. Alguns minerais também. Pronto, mas
e depois, mas fazemos de uma forma negativa e não sei o quê. Não sei se fazemos de forma negativa. Aquilo que fazemos, de facto, é se não estamos a contribuir para uma coisa em que nos sentimos melhor. Ou seja, se existe... Eu sou muito mais sensível ao facto de haver megalópolis com mais de 10 milhões de habitantes, em que mais de 80% dessa população vive em miséria ou em miséria profunda, com se calhar 5 euros ou menos do que isso por mês. Isso era em 2025? 2025, eu sou muito mais sensível a isso em 2025 do que tenho que me sentir muito bem ao pé de uma árvore e tenho que respirar a árvore. Porquê? Porque este problema é muito, muito grave, ou seja, está-nos a fazer a tal polarização que haveremos de resolver naturalmente. Em 2050. Em 2050, porque percebemos que essa polarização não funciona e vamos ter que nos reencontrar, porque de facto não é possível termos cidades desta forma em que há um desequilíbrio tão grande, ou seja, não é possível. Ou seja, o que estamos a acontecer é que estamos a matar a nós mesmos. O pessoal está a matar o planeta. Não. Está-se a matar a si próprio, porque estamos o planeta a matar nós mesmos, chocalha-se e nós saímos, a sofrer, né? Estamos a auto-impor-nos sofrimento não necessário, ponto número 1, e depois estamos a construir maus ambientes, maus problemas de saúde, com muitos problemas de saúde, etc, por aí fora, né? Mas a nós, Homo sapiens sapiens. Qual é o teu papel em 2100? O que é que tu estás a fazer em 2100? Ora bem, em 2100 sou vivo. Sim. Sou, ok. Estamos cá. Estamos lá. Estamos cá. O meu papel em 2100 é papel de embrulho. Também é muito bom. Não faço ideia, porque em 2100 deixa-me pensar. Sim, o que é que tu gostavas de estar a fazer? Em 2100 estou a organizar visitas, podes dizer turísticas, mas de conhecimento generalizado a pessoas de várias idades, mistas aos ambientes que na altura estão a ser que foram construídos. Portanto, estou a explicar como é que esses ambientes... Como é que se criou... criou... Para que eu disse ambientes e não cidades. Ok, yeah, very nice. Atenção, que isto... Ok. Polis no more. Portanto, no more police. tu estás... Ainda bem. Tu estás ligado a pessoas e estás a transferir os teus conhecimentos ou a apresentar os teus conhecimentos. Ambientes, sim. E depois o que é que Imagino que já sou velhinho e tal, e estou a dizer, isto aqui é porreiro para fazer a cultivação de algas, aquilo ali é porreiro para fazer crescer, dormirmos melhor, e não sei o quê, coisas assim do género. Ok. E a tua família? Tenho 3, na verdade. 3 famílias nessa não altura? Sei, okay. Não faço ideia. Não sei, é a mesma. Mas, por exemplo, a diversidade, tu falavas um bocadinho, estávamos no início a falar da diversidade de espaços em que tu encontras expressão. Tu agora resolveste dar-me apenas um espaço de expressão, que é este de fazer as visitas, mas também continuas com a tua galeria de arte? Também continuas com o teu... Não. A galeria de arte serviu o seu propósito. Acaba em 2050... E a rádio muito antes disso, em 2030, uma coisa assim. Porque serviram o seu propósito? Sim, o seu propósito, tiveram outros projetos, ou seja, não sou uma pessoa que se ligue muito a... Eu gosto muito de fazer projetos novos e gosto de desenvolver quando as coisas depois não têm esse... Quando perdem o seu objetivo. Ok, então mais uma pergunta porque eu quero te pôr no espaço concreto e tu estás a ser uma enguia do pior. Tu estás a ser enguia, tu queres respostas precisas, coisas que eu não te vou dar nunca na vida. Também mas aquilo que eu te queria acrescentar, vou te fazer a dizer, um desafio. Espera aí, deixa-me dizer uma coisa. Diz. Que eu acho que é importante, que é... e se calhar isto é bastante útil para a questão do 2100. Quando tu me perguntas o que tu vais estar a fazer em 2100, para além de eu não saber e não ser importante, porquê é que não é importante? Não é importante porque as pessoas, como eu te disse... Ou seja, adaptamos-nos, não é? Sim, eu faço arquitetura, mais é mais, portanto, eu faço muitas outras coisas. Se eu tiver que abandonar a arquitetura, porque agora deixou de haver arquitetura, passou a haver ambientes, não deixou de deixar, e fazem outras coisas, são os biólogos e são os geógrafos. Bactérias que autoconstroem casas. E eu teria que fazer outra coisa, farei outra coisa. E aí é por isso que o mais é importante, ou seja, é importante que as pessoas percebam que facilmente não somos quadrados, não somos robôs, não somos coisas fixas, somos coisas orgânicas e, portanto, podemos mudar com naturalidade e com... Mas vou-te fazer o desafio na mesma, que é, se tu pensares, estás super bem nesta cidade, que está super bem, também no seu melhor, qual é o espaço mais à tua volta que tu descreverias? Mas agora quero que sejas físico. Descreve esse espaço. Já falaste em bactérias, já falaste em biólogos, já falaste em muita coisa, portanto tu podes
ir para o sítio que quiseres, mas descreve o espaço à tua volta em 2100. E que sabemos que é um de muitos, não é? Pode haver muitos outros. Mas agora Sim. onde é que tu estás? Há essencialmente 3 ou 4 espaços. Portanto, há os espaços mais metálicos, os espaços mais de terra, os espaços mais de água, os espaços mais verdes. Lovely, I like it. Isto podia ser uma coisa de uma banda desenhada. Já estás a fazer um guião fraquinho. Sci-fi. Mas pronto, aqueles mais metálicos. Verde, metálico e de madeira. Sim, madeira, não, por acaso eu disse metal, não? Terra, verde, disseste terra, não era madeira. Sim. Pronto, podemos inventar. E de fogo, pronto. Fogo. Mas pronto, estes são espaços muito ligados aos elementos. Sim. E esses elementos, esses espaços têm diferentes formas de atuar também perceptivamente na tal imagem que as pessoas têm. Não só a imagem, mas o tal espaço mental versus o espaço físico. Uhum. E portanto, são muito orgânicos todos, mesmo os metal, por exemplo, ia começar pelo espaço mental a descrevê-lo, porque as pessoas podem pensar, metal é tudo feito em metal. Não, é um espaço com muito verde, muitas árvores, espaços até verticais muito grandes. Tu dizes edifícios verticais, espaços metal porque é um espaço construído através de ondas sonoras e, portanto, as pessoas vão para lá porque isto depois há uma grande mobilidade, um grande acesso universal, tu não tens que ter uma casa, né? Tu que tens é que vais andando. As casas são todas coletivas e, portanto, nós partilhamos casas e fazemos casas. Há o espaço físico, podemos comprar, obviamente, um módulo só para nós, mas podemos fazer outras coisas. Aliás, compraram uma coisa dos anos antigos. 25, 50, agora no 100 já não existe comprar. Já não se compra, não é? Tudo é de todos, ao mesmo tempo tu tens direito àquele espaço, etc. Com a privacidade que tu precisas, ou não? Sim, sempre com a privacidade, porque é muito importante. Ou seja, sem privacidade, o tal espaço mental não existe. Isso é muito difícil. A nossa sanidade mental precisa de privacidade. Portanto, privacidade é assegurada mesmo sem propriedade. Pronto, isto é muito bom. Existe neste espaço, a maioria das pessoas que estão no espaço de metal são pessoas muito ligadas ao som, à música, são pessoas muito interessantes porque são pessoas muito espaciais. O som tem uma matéria sonora. E, portanto, as pessoas estão nesse espaço porque gostam muito de construir coisas, gostam muito de sentir, digamos, esta reverberação, etc. Nós sentimos muita reverberação e muito tipo de som nos espaços, mas não estamos perceptivos a isso. Em 2100 vamos estar muito perceptivos e, portanto, as pessoas vão para o espaço mental para sentirem muitas vezes isso. É onde há mais festas, onde há as discotecas, etc. Posso descrever também o espaço da Terra. O espaço da Terra é um espaço que eu não costumo lá ir muitas vezes. É um espaço um bocado para totós. Aquilo é malta que gosta de pôr as mãos na terra, gosta de rolar a terra. Eu costumo viver mais no espaço de metal, porque o espaço da Terra aquilo é assim um bocado fricalhada. O pessoal nus a rebolar por ali. É tipo boom, estás a ver? Ok. Pronto. Mas agora, as casas são interessantes, porque as casas, eu apesar de não ir lá muitas vezes, gosto das casas. As casas algumas são enterradas, outras são construídas em terra, inclusivamente. Confortáveis, não é? Há uma vibração, sim, confortável. Há uma vibração que a terra dá, que é muito importante, porque a terra tem uma inércia térmica brutal. Portanto, mas também nos dá raízes, não é? Dá-nos uma relação com uma energia mais calma, se calhar, não é? São os totós, todos gostam mais calma. De vez em quando é preciso. É preciso. Mas é isso. E os de água? Queres os de água? Queres os de água? O espaço de água tem muito a ver com uma coisa, ao contrário do que possas imaginar, não tem a ver com o elemento, tem a ver com uma fluidez muito grande. Portanto, é quase que não paras. É aquelas pessoas que gostam muito de go with the flow. Mas estamos a falar em barcos e em coisas que flutuam e no meio água? No espaço de água não há água. O que há é um grande frenesim. Olha, se quiseres é uma espécie de Tóquio, do passado, não é? Em 2100 já não vai haver aqueles carros todos, etc., mas há um frenesim enorme, ou seja, as pessoas gostam de fluir, é uma coisa muito líquida, não consegues apanhar ninguém. Portanto, estás sempre quem costuma estar lá são aqueles tipos que eram economistas e não sei o que, agora reformaram-se e estão lá todos porque gostam muito de ver as coisas a fluir, crescer e tal. Há muitos arranha-céus aí, no espaço de água, há muitos arranha-céus que são construídos até às vezes de betão, metal e outros materiais agora novos que se forem encontrados bio, mas é coisas muito verticais e é tudo muito fluido, ou seja, é muito... os espaços não têm muita continuidade uns com os outros, chama-se espaço de água, mas há muito pouca água, de facto. Há mais água no metal, por exemplo. Ok. Por causa do som também, não? Sim, a água é muito boa Onda. Não é só isso, a água é muito boa isolante do som. Se
não sei se já ouviste, e transmissor de som. Quando por baixo de numa piscina e não ouves o som. Por isso é que ouves as baleias, os golfinhos, e eles fazem... Transmite, fazem mas não ouves o outro, o do ar. Quilómetros. São grandes transmissores. E o espaço verde que tu falaste, que era o quarto? O verde, descreve um bocadinho. Onde tu estás, é que devias descrever como é que é o verde. Tu gostas tanto de verde. Basicamente aquilo está ocupado por malta do Sporting, uma coisa inacreditável. Incrível! O Sporting ainda existe. Que em 2006 ainda existe. Incrível. Não concordo. Não é esses que eu vejo. Muito interessante esta maneira como tu foste concreto e ao mesmo tempo não foste, ou seja, ganhaste totalmente. Se nós tínhamos aqui um desafio de te trazer ao concreto, tu ganhaste totalmente, mas ao mesmo tempo também deste uma boa... trouxeste uma boa forma de abordar um pouco aquilo que é preciso mudar, porque nós não precisamos ser fisicamente concretos para dar também liberdade a esta evolução que nós estamos a desejar para a cidade no seu melhor. Se eu fosse tão concreto como podias estar a limitar coisas. Não, porque não estaria em 2100, não é? Yeah. Podia estar em 2030, se calhar podia estar em 40, 50. É mais fácil dizer essas pequenas coisas do que 2100. E voltando agora a 2025, e assumindo que o que descreveste em 2100 é algo que é desejável, que eu acho que tu também não estavas... Sim, não. Pois, estava desejável. Então, desejável. Em 2025, agora voltando cá, o que é que nós podemos pôr em campo já para poder ter esse caminho? Tu já falaste, tem muita coisa, temos a mudança de mentalidade, temos... Muito fácil. Pronto, mas há aqui algumas coisas concretas. São coisas pequeninas. Se eu fosse Presidente da Câmara... o Presidente da Junta, se eu fosse Presidente da Há eleições daqui a bocadinho, portanto tu podes muito bem candidatar. Não farei isso nunca na minha vida. Mas se fosses Presidente da Câmara... Se fosse Presidente da Junta... A primeira coisa que eu faria, que é uma coisa muito simples, ou seja, há coisas que se podem fazer hoje, são muito simples, nem sei se é para 2100, mas, por exemplo, uma coisa simples, os passeios têm que ter, no mínimo, 1,5 metro. Perfeito. Pronto, mas 1,5 metro mesmo. Mas não dá aqui porque é a rua. Não. A rua que está não mal. Precisa ter. Não é o passeio que está Exatamente. Pronto, isto é uma coisa simples. E depois, se calhar, não precisam de ser tão escorregadios. Sabes aquela coisa da calçada, é assim que mata muita gente em Lisboa. Muito simples. Ou seja, largura do passeio. Outra coisa muito simples. Sabes que há um poeta, desculpa dizer-te isto, há um poeta que se chama Daniel Inararity, que nós convidámos uma vez para uma conferência, Human Habitat, e filósofo, exato. E ele dizia sempre, tu vês a democracia de um espaço ao medir a largura do passeio, não é? Evidentemente. Quanto mais largo, mais democrático. Um passo para o homem, um grande passo para a humanidade. O passeio. Que ninguém fala. Ou seja, muito pouca gente fala do passeio. Houve algumas coisas que aconteceram, não posso dizer também que nunca houve nada. Presidentes de junta, tomem nota, passeios. Não posso dizer que também nunca aconteceu nada nos últimos anos em Lisboa, porque não é verdade, porque aconteceu. Houve várias coisas boas, positivas, mudaram-se muitos pavimentos, aumentou-se os passeios em alguns sítios, mas não foi suficiente. Isto implica sempre tirar carros. As pessoas têm que pensar que se quer uma cidade inclusiva, densa e com pessoas... O transporte tem que ser coletivo e não individual, correto? Não pode ser individual. Pronto. E se for individual tem que ser a voar, uma coisa assim do género, porque ou lambreta, uma coisa era assim isso que tu trazias às costas hoje, exato. Não era o teu uma coisa desse género, porque não há outra hipótese. Boa. A segunda medida que eu faria era plantar árvores, por várias razões. Então, não é só o Sporting, é árvores mesmo? Árvores mesmo, porque é muito simples, ou seja, nem sequer por razões... que também é ecológicas, mas é tão simples quanto isto. Há um aquecimento global a decorrer e as árvores arrefecem, naturalmente. Claro, são o nosso... Como é que eles dizem? Cada árvore com mais do que 10 metros de altura é tipo 20 unidades de ar-condicionado, é o equivalente a 20 unidades de ar-condicionado a trabalhar ao máximo. Portanto, as árvores têm um poder de conforto, portanto, de criar conforto incrível. Nos lugares de estacionamento, não nos passeios. Não nos passeios. Os passeios são para as pessoas. Não nos passeios. Vou repetir outra vez. Não nos passeios. Vou repetir outra vez. Não nos passeios. Isto não é um problema da gravação, é mesmo assim. Porquê? Porque eu estou a repetir isto muitas vezes. Porque em Portugal e em Lisboa planta-se árvores nos passeios. Eu sei. E, portanto, o passeio que tinha 1,5 metro
e que um gajo até passa podia passar... Passa a ter 20 centímetros passa a ter 20 centímetros quando aparece a centímetros. árvore. E porque não se quer pôr a árvore no estacionamento, porque o estacionamento é evidentemente muito mais importante que a pessoa. Não, já não vai ser, mas todos os casos. Pronto, e, portanto, já falámos passeios. Passeios. Ponto 2, árvores. Ponto 3, queres mais uma medida para hoje? Pelo menos mais uma. Não, transportes coletivos, ponto 3, não é? Os transportes têm que ser... os transportes coletivos é mais complexo, ou seja... Sim, está ligado a um? Não está ligado a um. Ou não? É mais complexo, ou seja, tem uma coisa muito mais abrangente, porque mexe também no planeamento, ou seja, pode-se começar a planear, como eu disse ao longo deste podcast, pode-se começar a planear sem guetos, não fazendo guetos, não fazendo resorts, não fazendo concentração de gajos muito ricos, mas também não fazendo concentração de pessoas muito pobres, e portanto isto é fundamental. Portanto, um planeamento integrador. Integrador. Isto é absolutamente fundamental. E inclusivo, porque eu acho que esse aspecto não falámos muito, mas a questão de pessoas que têm qualquer tipo de dificuldade física, depois não têm acesso a mais do que metade da cidade. Para acabarmos em beleza, que é aquilo que eu acho que é o mais importante, que o pessoal, e que é fundamental para 2100, demolição. Ok. Porque demolição é uma palavra, Ter coragem para demolir, é isso que tu queres dizer? É um palavrão e é muito difícil demolir, seja o que for. Ou seja, nem que seja uma coisa horrível, nem que seja Meu Deus, demolir, nós acumulamos coisas sem fim. Temos que ter coragem de reconhecer erros e, portanto, de os corrigir. É isso, por exemplo, demolir... Mesmo a nível urbanístico. Não sei se é erros... E não sei se temos que assumir erros. Não sei, e nem sei se o que se tem que demolir são os erros. Tem que se demolir. Porque, por exemplo, então dou-te um exemplo muito simples. Deixa-me entender. Imagina no Bairro Alto, ok? Houve uma situação muito engraçada, nos anos 90, anos 2000, se calhar início dos anos 2000, eu costumava ir ali muito ao Mahjong com os meus amigos, e atrás do Mahjong, porque iam construir um edifício, demoliram o quarteirão existente. E aquilo de repente passou a ser uma praça. Nem sequer havia verde, era um campo abandonado. E aquilo de repente ficou a ser um lugar de encontro espetacular, de uma praça interna de Bairro Alto. Repara que nem estou a dizer as mais-valias ecológicas de não sei o quê, de clorofila, blá 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 blá. Estou só a dizer ao nível social. Criar uma praça num sítio muito denso. Tu tens, neste momento, todo o casco antigo de Lisboa tem uma capacidade de 15 mil habitantes para o espaço construído. 15 mil habitantes por quilómetro quadrado. E tem 5 mil. Portanto, significa que estamos a ocupar um terço. Pois. Portanto, ok, eu sei que uns são Airbnbs, outros são dos especuladores, outros são não sei o que, estão vazios. Mas existe muita, de um terço para 2 terços, quer dizer, existe muito espaço para se poder efetivamente, até de uma forma cuidada e assertiva, abrir algumas praças. Abrir praças, abrir jardins, abrir parques, abrir uma quantidade de coisas, e portanto a demolição é essencial, por exemplo, no casco antigo. Vou mais longe. Por exemplo, demolir vias, demolir autoestradas, demolir infraestruturas. Sim, é uma loucura. Claro, nós construímos infraestruturas brutais, mas há infraestruturas... Olhando numa perspectiva de desperdício, parece que sim, parece que nós estamos efetivamente a perder muito do investimento de mão de obra e materiais que foi feito. E, portanto, essa justificação é importante que tu a deixes clara, porque eu sei que tu não estás a brincar, eu sei que estás a falar a sério, portanto... Não, então, vou falar seríssimo. Exato, por isso, explica. Se calhar é a única parte que eu estou a falar mesmo a sério aqui no programa, porque, de facto... isso é uma treta do maior que eu não consigo perceber, que é quando se acaba um edifício, no dia que o edifício inaugura, é necessário meter energia durante anos e depois, se passar a séculos, durante séculos. Portanto, estamos constantemente a fazer obras de conservação, constantemente a fazer obras de manutenção, aliás, toda a gente sabe, se fecharmos uma casa, experimentem, se não concordam com isso, experimentem fechar uma casa durante 5 anos, 10 anos e depois vão ver como é que a casa está. Aqui neste edifício estás a falar no sítio errado, porque aqui não muda nada. Pronto, mas quando os edifícios não são bioclimáticos, aí tens razão. Tem um problema radical, vão-se decomper completamente. O betão, por exemplo, tem um prazo de vida de 70 anos. Portanto, ao fim de 70 anos vais ter que fazer medidas para corrigir. Menos o betão dos romanos, porque esse tem mais do que 2000 anos e ainda lá está. Era feito lavas, está lá. Está lá com obras de manutenção. Está lá com energia aplicada. Está lá agora, os monumentos. Esteve lá muito tempo sem manutenção. Não, Olivia. Não? Ele teve...
Não, Lívia. Não, mesmo, vírgula. E não mesmo, porque durante séculos e séculos sempre se manteve as ruínas, sempre manteve os monumentos. Os romanos foram apaparicados durante séculos e séculos. Aliás, houve muitas... Se fomos a Roma, que é uma cidade que eu vivi e que é muito interessante, que é, eles construíram e destruíam, não é? Destruíam, construíam até coisas em cima, monumentos, não sei o que mais, mas mantinham muitas vezes outras coisas que tinham valor e, portanto, estavam sempre a manter. Identitário. As ruínas de Caracalla são ruínas, não é um edifício, ok? As ruínas de Caracalla existem há 300 séculos. Sim, em ruínas, claro, mas põe lá aquilo a funcionar, a ver quanta energia que tu não precisas para pôr aquilo a funcionar. Portanto, isso é um... Há um conceito que é necessário. Com o timing do betão. Acho que o betão pode viver muito mais tempo se estiver em boas condições e bem isolado termicamente. Não tens de concordar, isto é um facto. Eu estou a ouvir. Isto é um facto. Pronto. A não ser que façam outro tipo de betões, outro tipo de situações. Sim, e há muitos tipos. Biobetões. Há muita coisa. Há muita coisa. Pronto. Mas isto é a ficha técnica. Precisas de investir. O teu ponto é, se tu és capaz de aceitar algo que está a ocupar espaço e investir todo o tempo lá, também devias ser capaz de pegar nisso, demoli-lo, se fizer sentido do ponto de vista do bem comum, correto? O que eu estou a dizer é isso? Se tu aceitas, quando as pessoas dizem reabilitação é a melhor coisa que se pode fazer em termos de sustentabilidade, mentira. Quer dizer, caso a caso, não? Caso a caso. Ou seja, é mentira como uma coisa universal. Como eu vou dizer, a demolição é a melhor solução para tudo. Não. Claro que não. Para algumas coisas que é importante. Agora, a demolição é proibida culturalmente. Ai meu Deus. E a reabilitação é sempre boa. Ai meu Deus, é errado. Porque montes de situações. Entendo-te milhares de situações em que não existe nem qualidade cultural, nem patrimonial, nem sentimental. E aquilo restringe-te. Mal construídos, pobres, não sei o que mais, e tem que se manter a fachada. E não consegues ter qualidade de vida. Mais. Só porquê? Porque sim. Porque alguém diz que... Porque alguém disse, ou porque o passado tem é a lei, sagrado. ou... Será? Ai meu Deus, porque... A identidade, portanto, o e porque passado... se gasta menos energia, não é verdade, não se gasta menos energia. Não se gasta menos, ponto final parágrafo, não se gasta menos energia. E se alguém que estiver nos a ouvir achar o contrário, desafio para me apresentar as contas. Porque a energia incorporada nos edifícios, se tivermos sempre a meter energia para mantê-los, é muito superior a construí-los de novo. Claro. Agora dizer, não, mas se fizeres com alumínio que vem da China, claro, depende, tens que fazer um novo, mas de uma forma... Não podemos ter estas fórmulas tão simplistas, isso eu concordo contigo, não podemos nem dizer a reabilitação é sempre melhor, nem podemos dizer a demolição é sempre melhor, mas também não podemos dizer que aquilo que a reabilitação, por exemplo, se tu vais ver na reabilitação, há muitas tipologias de edificado que, para mim, já não estão de todo adequadas à maneira como nós vivemos hoje. E se a mudança que aconteceu desde há 100 anos para hoje, e nós estamos a falar para daqui a 30, 50, 100 anos à frente, nós temos que permitir mudança, não é? Nós estamos a mudar de forma como vivemos. Como tu dizes, tu podes estar a viver hoje sozinho, podes estar a viver em família, se calhar as famílias já não são tão grandes, mas também pode estar a viver em comunidade e toda essa beleza de poder viver em comunidades que se complementam, pessoas que têm talentos diferentes e que contribuem para a qualidade de vida do conjunto de pessoas que até se dão bem o suficiente para estar a viver, imagina, num edifício ou partilhar uma cozinha ou partilhar uma sala. Todo este movimento, nós precisamos de contemplá-lo quando construímos. Eu sinto que aquela ideia de temos que reabilitar ou temos que construir novo e depois ter prisões para o futuro, não é bem isso que nós também precisamos, não é? Portanto, gostei do que tu estás a dizer de coragem para demolir quando é necessário. Mas é fundamental. Apesar de eu perceber que tu estás a puxar um cordel muito cultural, sim. É fundamental. Ou seja, a pergunta para ti foi, o que é que tenho que fazer agora para chegarmos a 2100? E de todas as... Com a cidade no seu melhor. Todas aquilo que eu disse, esta é a mais fundamental. Porquê? Porque no espaço mental e no espaço físico, a demolição é fundamental. Estamos a evoluir. Porque, claro que volto a repetir para não ser mal entendido, não é demolir Lisboa inteira, não é isso que eu estou a dizer, não é para demolir tudo. Porque senão a gente trata já disso. Mas para aquilo que é fundamental é as pessoas perceberem, também no seu crescimento, no espaço mental, precisam demolir algumas barreiras, algumas questões, e uma reabilitação não é possível sem demolição.
As pessoas acham que é, mas não é. Não existe uma reabilitação sem... Não é possível fazer nada se não se demolir. Pode ser uma micro-demolição, pode ser uma média demolição, pode ser uma demolição muito grande, muito intrusiva, ou pode ser uma demolição total. Não é? Evidentemente, quando se faz uma demolição total, tem que se ter muita certeza daquilo que se vai pôr a seguir, portanto, há uma responsabilidade na demolição. E geralmente leva muitas questões, as pessoas ficam muito preocupadas, e aí sim é preciso coragem, não só política, mas a todos os níveis, que é preciso uma nova coisa. O que nós estamos a fazer nas cidades é só acumular coisas, ou seja, é pôr coisas em cima de coisas. E não temos a capacidade de nos soltarmos delas às vezes, porque é uma coisa muito boa para a nossa saúde mental também, dizer, larga, já fez o seu papel na minha vida, vamos à próxima. Não tens que mandar todas embora, mas tens que reestruturar, e se as coisas ficam bloqueadas, a necessidade de reestruturação é ainda maior. Qualquer coisa que tu achas que sobre o tema da cidade no seu melhor, mesmo que a cidade já foi redefinida no sentido em não ter polícia, portanto... Qualquer coisa que não disseste e que tu achas que é importante dizer? Eu já disse tudo. Já falei demais. Não, falaste muito bem. Estás a precisar de líquido. Muito, muito obrigada, Pedro. Obrigado. Adorei a nossa conversa e obrigada por seres tão direto com cada tema que trouxeste e ao mesmo tempo manteres a tua, não me deixares forçar-te a ser específico. Eu sei. É isto que eu sofro todo dia. Tens força. Obrigado. Obrigada. Thank you. Dá-me um beijinho. Um beijinho. Ai.